Eu penso o seguinte, eu acho que todo mundo tem que estar disposto a remover a pedra. Se não existir essa disposição, se ficar as pessoas com a passividade para remover a pedra, eu estou usando a metáfora, a história que você usou de Lázaro, não é? Se o cara tiver resistência para mover a pedra, se ele não fizer a parte dele, uma coisa é fato, Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer, aquilo que cada um vai fazer. Ele não vai remover a pedra. Então as pessoas têm que estar dispostas a remover a pedra. Agora, a partir de que momento? Porque crendo em Deus, crendo na existência de Deus, como eu creio, a gente crê que Deus em algum momento ele age. Em qual momento? Pode ser diferente de pessoa para pessoa, de situação para situação. De momento para momento, na realidade, ele decide fazer aquilo que ele quer. Agora, eu preciso estar disposto a remover a pedra. Não é? Foram muitos anos trabalhando muitas horas por dia. Agora, onde Deus põe a mão, onde ele tem a bênção dele, o negócio anda. Várias coisas sobrenaturais acontecem. Várias coisas. Eu vou dar um exemplo. Você falou aqui do Orlando City, não é? O Orlando City passou por um período difícil no Covid, como todas as empresas, como a Wiser, como todas as empresas que existem, passaram por momentos difíceis durante o Covid, porque a gente teve que aportar capital para poder sustentar aquele negócio enquanto ele estava fechado. Toda empresa que ficou fechada teve que ter capital aportado ali. Não é? Então, como a coisa se desenrolou, como a venda aconteceu, ela já estava acontecendo, o processo aconteceu, mas ela poderia não ter acontecido também. Você entendeu? Então, às vezes existe um imponderável, aquilo que você não controla, e aí onde, na minha visão, é onde Deus vai estar te abençoando ali. É onde você esgotou as suas possibilidades, e aí alguma coisa extra, sobrenatural, ali pode acontecer. E já aconteceu várias vezes comigo. Tu acredita meio nesse negócio sobrenatural, cara? Você é um cara muito matemático, né? Cara, eu sou um cara muito matemático. Eu tava refletindo enquanto vocês falavam aqui, e você nunca vai saber sobre os caminhos que nunca aconteceram. Então, cara, isso é muito forte porque, às vezes, né, Deus, ele age de uma forma que ele te tira de um caminho e você nunca nem saberia o que teria acontecido se você não tivesse ido pelo outro. Então, muitas das coisas que acontecem na nossa vida têm algum tipo de interferência e que, provavelmente, a gente nunca saberá qual teria sido o impacto, né, de não seguir por esse caminho. E na minha vida eu tenho refletido muito sobre destino. Eu tenho refletido muito sobre destino, né? Eu conheço um cara que fala sobre destino. Tem um cara que fala sobre destino, né? Vou indicar. E aí, o que eu comecei a refletir sobre destino, né? Porque eu acho que tem muita gente que fala que tá tudo escrito, tem gente que fala que tudo é Deus, tem gente que fala que nada é Deus, tem gente que fala que tudo depende de você e tudo mais. E eu comecei a interpretar isso da seguinte forma. O destino é como uma viagem. Pô, você vai fazer uma viagem e você tem um destino. Isso é Deus. Mas dentro desse destino existe o seu livre-arbítrio. Existe o que você pode fazer para mudar o seu destino dentro das possibilidades. Existe um livre-arbítrio para que você mude isso daqui um pouquinho, mas um destino sempre existe, né? E eu acho que é difícil você entender até que ponto, de fato, Deus fez, Deus não fez, Deus mudou. Por quê? Porque na minha vida, né, muitas coisas aconteceram, né, e eu trabalhei muito na minha vida, até que acho que tem um momento que exemplifica bem, onde eu acho que teve alguma interferência sobrenatural, né, como você disse, que foi um momento onde, depois de talvez 10 anos ensinando, né, e aí depois já ensinando na internet, eu lembro que eu fiz uma live. Eu fiz uma live e essa live foi, cara, a maior live que já aconteceu no mundo, no nicho de educação. Impressionante. Né? Foi uma live impressionante. A gente, chegou em 150 mil pessoas ao vivo aquele dia. E naquele dia foi a primeira vez que eu entendi que tinha acontecido uma interferência sobrenatural no meu trabalho. Por quê? Eu fiz a minha parte, eu levantei a pedra, eu tirei a pedra, cara, eu ralei, eu acolhei, eu fiz tudo, entendi o algoritmo, dissequei o algoritmo, trabalhei muito, gravei, preparei, mas chegou na hora e eu não consegui compreender como que a gente bateu um número tão grande. Então, o que eu acho nesse caso? Que talvez Deus não faz, né, nesse caso, mas ele potencializa o que você está fazendo, entendeu? Ele te premia por isso, ele te incentiva, ele te dá uma direção. Foi o que aconteceu comigo, né? Só falar nesse negócio de potencializar, por exemplo, a Bíblia usa muita metáfora de semente e fruto, plantar e colher. Você já reparou que a semente é uma coisa só e ela gera um fruto com centenas de sementes de novo? Então, esse é o sentido de potencializar. Você colocou uma semente, mas se você tiver paciência, só paciência para o processo, porque quem faz acontecer é Deus. Ou seja, o que você tem a ver com
com a formação da maçã? Nada. Da melancia? Nada. A não ser que você não coloque a semente. A única coisa que você pode fazer é colocar a semente. O resto, todo o processo, é Deus fazendo a partir dele e você esperando. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade em esperar depois que Deus está fazendo a partir dele. A pessoa quer acelerar o processo divino, entendeu? Mas se você esperar o processo, o que vem na sua mão é o que a gente chama de potencialização. Você tinha uma semente, agora você tem centenas de sementes. Alguns usam para comer, outros usam para replantar. Mas eu acho que é legal esse ponto, porque você fala, pô, não, mas tem que esperar Deus fazer a parte dele. Eu acho que aqui, exatamente nesse momento, as pessoas começam a confundir algumas coisas. Vamos lá. Porque eu acho que as pessoas começam a confundir passividade com paciência. Entendeu? Então, assim, nesse momento a pessoa fala, não, é Deus, então eu vou esperar. E aí a pessoa começa a acreditar que tudo que acontece é alguma outra coisa, e aí fica passiva esperando as coisas acontecerem. E eu acho que ter paciência é diferente de ser passivo. E as pessoas usam muitas vezes como desculpa a Deus para não fazer nada. Mas essa paciência, por exemplo, que eu estou falando, tem muito a ver com o que você conhece bem o mercado de investimentos, por exemplo. Adianta eu fazer um aporte hoje na bolsa e mês que vem eu falei, cara, estou precisando só da metade, vou tirar aqui. Ou seja, paciência no sentido de agora que eu joguei a semente, eu vou esperar ela dar fruto. Enquanto isso, mas presta atenção, qual é o investidor que bota dinheiro na bolsa e fica em casa no sofá o dia todo? Enquanto isso eu estou fazendo outras coisas. Eu estou, por exemplo, produzindo novas rendas. Ou estou, por exemplo, fazendo algo que tem a ver com a minha missão, com o meu propósito. Então, a passividade é quando o cara já não quer nem levantar do sofá ou fazer o que tem que fazer. No exemplo que você deu aí da semente, a única coisa que resta é paciência mesmo, porque teu trabalho foi plantar, pegar o solo, arar o solo, preparar o solo. Talvez você precise até cuidar, né? Exato. Para as pragas não virem. E agora, realmente, o processo de nascimento, você não pode fazer nada. Esse é um processo orgânico que você precisa esperar. Tem culturas que levam meses, né? Eu não me lembro, bambu, parece que leva bastante tempo. Existe um bambu ali na China que cresce para baixo primeiro. Cresce para baixo primeiro, para depois crescer para cima, e depois cresce não sei quantos metros por dia. É um negócio assim impressionante. Às vezes a pessoa ela tem uma ansiedade por ver o fruto chegar, porque eu plantei, porque eu me dediquei, e aí esse fruto não vem, e é natural que ele não venha, é normal que ele não venha, é normal que leve algum tempo, e aí ele fique muito ansioso e às vezes coloca aquele resultado a perder. Né? O que eu pego disso que você está falando, Bruno, é que eu acho que é um trabalho em conjunto. Assim, um faz a parte e o outro faz a sua parte. Assim, né? Então, se a gente fosse pegar nessa metáfora da semente, existe a semente, existe a paciência, mas você tem a sua responsabilidade a partir desse momento que a semente foi plantada num solo fértil, que é você regar por muito tempo, é você ficar de olho nas pragas que acontecem, separar as pragas aqui. Então agora você tem que fazer a sua parte. Então tem um lado fazendo uma parte e você fazendo a sua. Esse trabalho em conjunto é o que acredito que realiza as grandes obras, entendeu? Eu concordo com você na sua paciência. Eu só acho que algumas pessoas usam isso como desculpa para não fazer nada. A maioria das pessoas que não querem fazer nada sempre vão encontrar uma boa desculpa em qualquer coisa, né? Voltando sobre até onde vai Deus nos nossos negócios, né? Por exemplo, saúde. A gente não tem controle nenhum. Você concorda que se você tiver 10 bi, ou 100 milhões, ou R$1.000, nada muda na sua saúde, a não ser um quarto mais confortável, um aparelho mais moderno, se você precisar no hospital, mas na saúde em si, ou seja, se aparece uma doença ou não, o seu dinheiro não importa? Você entende isso ou não? Cara, eu concordo parcialmente. Vamos lá. Concordo parcialmente. Tipo assim, o câncer escolhe a pessoa por extrato bancário? Eu acredito que não, mas eu acredito que já tem muita gente que se salvou do câncer por causa do extrato bancário. Né? Eu acredito que já tem muita gente que se salvou de um Covid por extrato bancário. Eu acredito que muita gente já se salvou de uma depressão por extrato bancário. Né? Então acho que tem muitas doenças, vamos dizer, todas que você pode melhorar as suas chances. Peraí. Né? Já morreu gente bilionária de câncer? Já morreu. Steve Jobs, por exemplo. Mas também não salva. Não, aumenta uma probabilidade. Não é que não salva, é que assim, ter dinheiro não vai ter um impacto negativo nisso. Não ter dinheiro pode trazer um impacto negativo nisso. Concordo. Entendeu? Então, assim, é claro que, poxa, por exemplo, eu conheci uma pessoa que eu acho incrível, é o Marcos Rossi. Ele não tem braço nem perna. A gente conheceu lá né? no evento. Cara, assim, eu nem sei na verdade como isso aconteceu, mas eu tô imaginando que é o seguinte: aqui
porra, o dinheiro, ele não muda esse acontecido, né? Mas ele ter dinheiro permite que ele viva essa vida melhor, entendeu? Permite que as pessoas possam ter uma vida melhor e claro que não vão realizar atos mágicos, mas vão te cuidar melhor, entendeu? Vão te dar uma cama melhor, vão te dar um médico melhor, vão te dar consultores melhores. Sem dúvida. Além da saúde... Só concluir aqui o que ele colocou. O dinheiro, sem dúvida alguma, traz facilidades, não é? Traz acesso. Você pode ter acesso a algum tipo de alimentação mais interessante ou algum tipo de tratamento preventivo. Tudo isso o dinheiro traz para a gente, não é? Traz conforto também. O exemplo do Marcos Rossi, que ele certamente ele é um autor de livros e palestrante bem sucedido e certamente para alguém que não tem as duas pernas e os dois braços, é genético, ele nasceu assim, traz mais uma possibilidade melhor para ele viver com uma qualidade de vida maior por conta dessa condição natural. Ele é um dos caras mais alegres que eu já vi. É muito interessante ver o Marcos e como ele transmite isso para as pessoas. Isso é fato, o dinheiro ele traz facilidade. Mas uma das frases que eu mais gosto e repito com muita frequência é estabilidade não existe. Porque a vida quase sempre não é o que parece ser, né? A gente está aqui hoje, amanhã a gente não está. Existem coisas que a gente não controla. A questão da doença, por exemplo, a gente não consegue controlar. A gente pode tentar ali prevenir um pouquinho, mas tem coisas que a gente não controla. Não é? A gente pode ter um acidente, a gente pode ter alguma situação imponderável na nossa vida que a gente pode, da noite para o dia, muda tudo. Né? Da noite para o dia muda tudo. Quantas histórias a gente não conhece de uma família bem estruturada e que o cara morreu... Tudo desandou. Tudo desandou, cara. Acabou, a família vivia bem, tinha até dinheiro, mas o cara morreu. E aí ninguém sabia o que fazer, ninguém tinha mais a... Enfim, é fato o seguinte, estabilidade não existe e ter essa consciência nos ajuda, na minha visão, a gente ter um pensamento um pouco menos autossuficiente e um pouco mais ligado, eu vou usar aqui a palavra dependência de Deus, porque se eu não tenho controle, tanto quanto talvez eu pense, ou tanto quanto talvez eu gostaria de ter, porque a gente gosta de ter controle sobre situações. Eu, em negócios, quero ter controle das situações, mas em situações imponderáveis, se eu entendo que eu tenho essa dependência, me ajuda, inclusive, a entender, até eu tomar algumas decisões.